Se eu perguntar para você aonde você nasceu, com certeza você vai saber me responder aonde foi. Se eu perguntar o dia, você saberá. Se eu perguntar a hora, talvez você saiba também. E se você não for um homem muito distraído, talvez você saiba ainda quais são as datas de nascimento e os locais de nascimento de cada um de seus familiares. Mas e se eu perguntar qual é a origem da cidade aonde você vive hoje? Como ela se fundou? Quando ela se fundou? E se eu perguntar sobre o seu estado? Qual é a história do seu estado? Quando que ele se originou? Por qual cidade ele começou a ser fundado? E do Brasil? O que você sabe? Você conhece a história do Brasil? Uma famosa historiadora brasileira chamada Emília Viotti da Costa, certa vez, disse a seguinte frase: um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado. É importante sabermos de onde viemos, quais são nossas origens, quais são as dificuldades que enfrentamos até chegar aonde estamos. Tanto no nível da nossa vida pessoal, quanto como cidadãos que somos e pertencemos a uma terra chamada Brasil. Dia 15 de novembro é o dia da proclamação da República. Mas você sabe o que é isso? Você sabe o que significa isso e qual a importância disso que teve para o Brasil? Não precisamos nos aprofundar em contextos, esmiuçar a história do Brasil e explicar detalhadamente o que significa isso. Mas é importante para cada brasileiro entender um pouquinho sobre estas datas históricas, datas comemorativas da nossa pátria. No dia 22 de abril do ano de 1500, chegou aqui em terras brasileiras, mais exatamente na região da Bahia, um homem chamado Pedro Álvares Cabral, com uma enorme comitiva. Segundo a história, era a primeira vez que estrangeiros ou que pessoas de outras nações pisavam em solo brasileiro. O nosso solo não era vazio, era habitado por índios. Eis que o nosso país começou a ser colonizado. A saber, Pedro Álvares Cabral e a sua comitiva vieram de Portugal, um país da Europa. Consequentemente, já existe aquela frase, achado não é roubado, quem achou se torna dono. E assim foi, o Brasil passou a pertencer a Portugal, tornou-se uma colônia de Portugal. Mas o Brasil foi se desenvolvendo e com isso o povo brasileiro sentiu-se explorado por Portugal e queria conquistar a sua independência financeira e a sua independência total, a sua integridade, queria ter a sua própria identidade. E foi assim que Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, realizou a independência do Brasil. Hoje eu não vou entrar em detalhes porque você pode ver no outro vídeo que eu gravei sobre a independência do Brasil. Então, desde 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Na ocasião da independência, Dom Pedro I, e na sequência, Dom Pedro II, seu filho, assumiu o reinado. Mas eis que naquele tempo já havia uma semelhança com o período atual. Uma insatisfação do povo com os atuais governantes da época. Ou seja, nem todos os brasileiros eram favoráveis ao reinado de Dom Pedro II. Muitos brasileiros estavam revoltados com a sua forma de governar ou de reinar nesta monarquia chamada Brasil. Então surgiu um grupo de pessoas que defendiam a criação, ou a instauração, ou a instituição de uma república no Brasil. Ou seja, derrubar o rei e colocar um presidente para governar o Brasil. Há centenas de anos já havia um murmurinho a respeito de o Brasil tornar-se uma república. E eis que isto aconteceu efetivamente no dia 15 de novembro do ano de 1889. A insatisfação de muitos brasileiros e mais uma rebeldia de Dom Pedro II, que mesmo sendo avisado sobre este movimento que pretendia derrubá-lo do poder, e mesmo assim insistindo em não fazer nada a respeito, não se precaver disso, no dia 15 de novembro do ano de 1889, o exército interviu juntamente com esses poderosos que formaram um grupo pró-república e dominaram o Brasil, instituíram a República Provisória do Brasil. Naquele dia, Dom Pedro II foi alertado sobre a intervenção militar e sobre a proclamação da República e, naquela mesma madrugada, juntamente com a sua família, embarcaram no navio e retornaram frustrados para Portugal. No dia 15 de novembro, o Brasil ganhava o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Como vice, Marechal Floriano Peixoto, que alguns anos mais tarde veio a assumir o lugar do Marechal Deodoro da Fonseca, tornando-se também presidente da República. Então, em resumo, o dia 15 de novembro é o dia em que celebramos o fim da monarquia e o início da República do Brasil. Mas o que isso significa? Numa monarquia, o soberano é o rei, é ele quem define as coisas. Na República,
A soberania, o soberano é o povo. Inclusive, é o povo que escolhe os representantes que vão estar no poder. Ou seja, o presidente é colocado pelo povo no poder para representar o povo e para atender às necessidades, os anseios do povo. Isto é a diferença entre monarquia e república. Teoria, né? Teoria. Você vê que não é nada disso que está acontecendo agora em nosso país, mas nós somos uma república e temos a esperança de que as coisas melhorem. Então é isso. Curta o feriado dia 15 de novembro, proclamação da República, e lembre-se da frase da historiadora Emília Viotti da Costa. Um povo sem memória é um povo sem história. Um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Muita gente está desesperada e com razão, sentindo a necessidade urgente de mudança. Esse é o sentimento de todo o povo brasileiro, mas é preciso entender bem como nós chegamos aonde estamos para não fazer besteira novamente. É isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, um abraço, bom feriado e até a próxima. Dia 15 de novembro é o dia da proclamação da... Dia 15 de novembro.